Volume 1. Capítulo 1. Parte 2. Antes que eu percebesse, a chuva havia parado. Acho que devo ter cochilado enquanto fazia a triagem. Isso foi muito mais sono do que eu dormia há algum tempo, então acordei me sentindo revigorado. O fato de ter conseguido dormir tão profundamente em um penhasco como esse mostra o quanto eu estava exausto. Coloquei água em um balde que encontrei no armazém e usei-o para lavar o rosto. Espere, algo não parecia estar certo ali. Olhei novamente. Definitivamente, algo estava errado. Peguei o celular flip do meu bolso, tirei uma selfie. Puxa! Era assim que eu era quando estava no primeiro ano do ensino médio. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas até minha voz parecia mais jovem. Acho que não era tão incomum sonhar em ser um estudante novamente. Depois de ter tido uma boa noite de sono, achei que era hora de seguir em frente, já que não havia muito o que fazer. Já que não havia muito mais o que fazer aqui. Olhando o mapa, encontrei uma área chamada Soldiers Stronghold a cerca de 60 milhas a oeste. Ela parecia estar desprovida de vida e estava no limite do meu mapa, portanto, não tinha certeza qual seria a situação além dela. Mas como não vi nenhum outro ponto de referência significativo feito pelo homem, achei que poderia começar naquela direção. Antes de sair, abri a tela de habilidades para mexer um pouco. Ignorei ontem, mas parecia que muitas habilidades novas tinham aparecido na lista. Contei 11 no total: One-Handed Sword, ou espada de uma mão, Throwing, ou arremesso, Evasion, ou evasão, Parry, ou aparar, Practical Magic, Otherworld, Summoning Magic, Otherworld, Fear Resistance, ou resistência ao medo, Pain Resistance, ou resistência à dor, Self-Healing, ou autocura, Observação ou Unseen Scaleful Language. Talvez eu tenha aprendido esses itens apenas subindo de nível, mas parecia que havia. Mas se fosse esse o caso, será que eu adquiri habilidades por meio de minhas ações? De alguma forma. Os níveis de habilidade variavam de 1 a 10, e você podia aprimorá-las alocando pontos de habilidade a eles. Era uma taxa de conversão simples de 1 ponto para cada nível, e eu tinha 3.100 pontos sobrando, então eu simplesmente os aumentava conforme adequado. Como não queria repetir o encontro com o Lizarman, comecei maximizando todas as habilidades relacionadas à resistência ou que pareciam ser úteis em combate. Parecia que você também podia ativá-las e desativá-las depois de atribuir pontos. Desci do penhasco e corri pelo chão. Eu estava usando um item que havia encontrado no meu sotorage chamado Wind Shoes. O texto ambíguo de sabor dizia que eles fazem pequenos ajustes para caminhar em um caminho difícil, mas, de qualquer forma, eles certamente eram resistentes. Eu também troquei de roupa, usando uma túnica que encontrei em meus despojos feita de algo chamado fibra Yuriha. Presumivelmente, devido ao aumento das minhas estatísticas, eu estava me movendo a quase 40 km/h, mas não me sentia nem um pouco cansado ou sem fôlego. Preocupar-me com isso muito ameaçava me fazer tropeçar em meus próprios pés, então tentei me concentrar apenas na corrida. Com o sol da manhã às minhas costas, limpei minha mente e continuei correndo para a frente. O que foi isso? O que foi aquilo? Enquanto avançava em direção à fortaleza dos soldados, senti-me rompendo algum tipo de membrana. Diminuí a velocidade para dar uma olhada. A cerca de 1,5 km. Cerca de 1 quilômetro de distância da fortaleza, parecia haver um campo de força fino.
Enquanto eu olhava para a parede invisível por um momento, uma tela de realidade aumentada apareceu. Com o rótulo Valley of Dragons, no Barrier, Vale dos Dragões, e barreira. Uma barreira. Apenas mais um. Clichê de fantasia, eu acho. Havia um pouco de resistência, mas parecia que eu podia entrar e sair. Com bastante facilidade. Ela parecia impedir o movimento do ar, quando eu lançava uma nuvem de poeira, ela parava na parede invisível. Até mesmo a vegetação parecia ser diferente em ambos os lados, o terreno baldio marrom avermelhado tornou-se marrom claro, com algumas ervas daninhas brotando aqui e ali. Bem, acho que era um terreno baldio de qualquer maneira, mas mesmo assim. Removi o pedaço de pano que havia enrolado em minha boca e respirei fundo. Respirei fundo, finalmente. E o ar tinha um gosto ótimo. Estava seco, mas isso era bastante normal. Normal para o que parecia ser um clima de inverno. Pouco tempo depois de passar pela barreira, cheguei ao meu objetivo atual, a Soldiers Stronghold, Fortaleza dos Soldados. Era uma fortaleza de pedra compacta, com uma praça de argamassa que parecia ser uma espécie de arena. As paredes externas estavam desmoronando, era ainda mais abandonada do que eu esperava. Pelo mapa, eu sabia que não havia ninguém lá, mas o lugar parecia que não havia ninguém lá, mas o local parecia estar vazio há muito tempo, pois estava cheio de poeira e teias de aranha. Procurei por dentro e por fora da fortaleza, mas, além de algumas lápides na sombra da arena, não encontrei muita coisa. Como essa parecia ser a borda do Vale dos Dragões, o alcance do meu radar foi reduzido a apenas algumas. Meu radar foi reduzido a apenas algumas dezenas de metros. Olhando para o mapa, vi que o nome no canto superior esquerdo havia mudado de Valley of Dragons para Reino de Shiga, no Condado de Seiryu. Então isso é algum tipo de monarquia, não é? Se fosse uma lenda ou mito, eu provavelmente conheceria uma linda princesa e me apaixonaria ou algo assim. Mas, dada a minha personalidade, era muito mais provável que eu fosse um personagem coadjuvante. Que torcesse pelo herói de fora. Eu não sabia quanto tempo esse sonho iria durar, mas ele poderia ter pelo menos uma adorável empregada peituda. Decidi usar a função Search Map para investigar o condado de Seiryu. Mas, primeiro, fiz alguns experimentos. Parecia que a tela de ratinha apenas a funcionalidade básica do menu, enquanto o feitiço oferecia informações mais detalhadas. Ainda experimentando, abri o mapa e inspecionei a área povoada mais próxima. Isso funcionava de forma semelhante à do WWI, depois que eu usava o Search Map, eu poderia refiná-lo livremente para mostrar a vida humana ou animal, não apenas o terreno. Aparentemente, a área civilizada mais próxima era um lugar chamado Seiryu City, a cerca de 12 milhas de distância. Havia outra cidade também, mas essa estava escondida em algumas montanhas, a cerca de 30 milhas de distância, por isso deixei de lado. Eu vi muitos vilarejos também, mas a cidade de Seiryu ainda era mais próxima, então não fazia sentido percorrer todo o caminho até lá. O condado de Seiryu se estendia por cerca de 40 quilômetros em todas as direções. Maior que Tóquio, mas menor que Chiba, talvez? Isso era algo que eu havia aprendido fazendo modelos no ensino médio, portanto, não tinha muita confiança em minha estimativa. No caminho para a cidade de Seiryu, talvez a 5 quilômetros daqui, havia um exército de cerca de 100 pessoas. O nível médio dos soldados era 7, sendo que o mais alto era 31.
Isso parece surpreendentemente baixo, e pensei, enquanto olhava mais de perto o mapa. Havia menos de 10 pessoas em toda a área acima do nível 40 e nenhuma acima do nível 50. Acima do nível 50. Provavelmente era seguro assumir que 310 era um nível bem alto. Então, mesmo assim, não gosto de problemas, então decidi seguir um caminho sem volta para evitar encontrar o exército. Talvez eu estivesse sendo um pouco cauteloso demais. Apesar de estar em um sonho, mas eu não queria criar mais lembranças assustadoras. Enquanto eu seguia para a cidade de Seiriu, um ponto vermelho apareceu de repente no meu radar, correndo em minha direção. Eu estava viajando por uma área rochosa com muitos altos e baixos, então, mesmo que eu olhasse na direção do ponto, não conseguia ver nada. Não conseguia ver nada. Examinando meu mapa, descobri que era um viver de nível 30. Eu queria dar uma olhada, então pulei em uma formação rochosa próxima. NGH? Quando pulei, bati de frente com o viver, e a colisão me fez cair no chão. Oh, minha cabeça! Rolei por nada menos que 30 metros de terreno rochoso antes de me chocar contra uma rocha. Ainda bem que eu tinha a habilidade Open Resistance ou resistência à dor e uma alta estatística de VIT, eu acho. Apesar de todo o impacto, eu não tinha um único ferimento. Fiquei muito resistente, não é mesmo? A fera voou de volta para o céu e estava dando voltas, esperando o momento certo para atacar. A julgar pelo tamanho da cabeça na qual eu havia batido. Que eu havia batido antes, eu diria que sua envergadura era de cerca de 30 metros. Seu corpo parecia mais parecido com um pteranodonte do que com um dragão, pensei. E o ferrão na ponta de sua longa cauda era um complemento típico de fantasia para esse tipo de criatura. Tentando me distrair, joguei uma pedra próxima no predador que estava. Predador. O quê? Eu só queria distraí-lo, mas a pedra atravessou a asa do viver e desapareceu no céu. Se isso tivesse sido um mangá, tenho a impressão de que haveria um brilho e um pequeno som de Shin. Enquanto o projétil se afastava. Pode ter perfurado a asa da criatura, mas o seixo ainda era apenas pequena, portanto não foi suficiente para derrubá-la. Ainda assim, serviu ao propósito de afastá-la. O viver voou em direção a um penhasco distante, traçando um caminho instável pelo ar. Oh, meu Deus! Ele estava indo na direção daquele exército. O cavaleiro que liderava o grupo era de nível mais alto que o viver, então imaginei que eles provavelmente ficariam bem, mas mesmo assim, eu me senti um pouco mal por tê-lo enviado na direção deles em primeiro lugar, então decidi dar uma olhada nas coisas, por precaução. Escalei o penhasco de 6 metros em apenas 3 saltos. Provavelmente eu poderia ter feito isso em 2, mas os galhos que se projetavam da face da rocha estavam atrapalhando. Enquanto subia, vi o viver circulando sobre a nova presa. Saltando sobre algumas pedras grandes no topo, pude ver o alvo do monstro, o exército lá embaixo. Abaixo. Eles provavelmente estavam a cerca de 800, talvez 1000 pés de distância. Eu podia ouvir a voz do comandante daqui, mas, por mais que me esforçasse, não conseguia entender o que ele estava dizendo. É claro que eu só falo japonês e um pouco de inglês, mas geralmente consigo pelo menos adivinhar o idioma que estou ouvindo. Dessa vez, porém, aparentemente era um idioma que eu nunca tinha ouvido antes. E não se tratava apenas de uma bobagem sem sentido como a que se
Como se costuma ouvir em sonhos, parecia ter uma estrutura real. Pensando bem, a língua dos homens lagarto também era assim, não era? Estava ficando cada vez mais difícil acreditar que aquilo era realmente um sonho, mas, e a alternativa era muito assustadora, então tentei continuar com a convicção de que tudo isso estava em minha mente. Depois que deixei de pensar na minha situação, dei uma olhada no meu menu de habilidades. Com certeza, uma nova habilidade chamada Oshigan Language tinha aparecido. Por enquanto, decidi atribuir um ponto a ela. Todos façam fila, rápido. Não era perfeito, mas eu conseguia entender a essência das palavras do comandante. Palavras do comandante. Acrescentei mais alguns pontos. Em pouco tempo, percebi que ele havia dito todos. Mãos, formem um círculo. Rápido, agora. Eu conseguia entender confortavelmente Eu podia entender confortavelmente o idioma com cerca de 5 pontos, ao que parecia. Só para experimentar, aumentei os pontos de habilidade para o máximo de 10, mas depois de uns 6 pontos, não fazia muita diferença. Além do idioma, eu também havia adquirido mais 7 habilidades em algum lugar. Ao longo do caminho, combate corpo a corpo, corrida, mobilidade espacial, visão de longa distância, visão telescópica, audição aguçada e leitura labial. Leitura labial. Em WWIFFL, a aquisição de habilidades geralmente envolvia a conclusão de missões e missões bastante difíceis, mas o processo parecia muito mais fácil nesse sonho. Eu tinha desligado a tela de registro, pois ela me atrapalhava quando eu estava. Mas queria saber como estava adquirindo habilidades, então a configurei de modo que pudesse ver apenas algumas linhas por vez. Eu pudesse ver apenas algumas linhas de cada vez no canto da minha visão. Por enquanto. Distribuí alguns pontos para habilidades que pareciam úteis para observar o shower, para ficar de olho na situação, visão de longa distância, visão telescópica, audição aguçada e observação. O exército havia se amontoado em uma formação circular para se defender do viver. Quando me concentrei neles, minhas novas habilidades entraram em ação, eu podia vê-los como se estivesse olhando por binóculos. Como era possível que meu campo de visão permanecesse o mesmo, mas aquilo em que eu me concentrava ficava tão claro como se eu tivesse aumentado o zoom? E decidi deixar essa investigação para outra ocasião e voltei minha atenção para o assunto em questão. Uma fileira de soldados com armaduras pesadas e grandes escudos ocupava a parte externa do círculo, enquanto dentro havia 2 fileiras de soldados com equipamentos mais leves e lanças longas. A maneira como os pontos se deslocavam para acompanhar os movimentos do viver circulante fazia com que a formação parecesse uma espécie de criatura viva. Depois dos lanceiros, um grupo de arqueiros se ajoelhou em posição de espera, prontos para atacar. Não tenham medo, soldados. Lembrem-se de seu treinamento. Vamos mostrar a essa coisa o espírito de Seiryu. Vozes gritavam de dentro do ringue, encorajando os assustados. Bem, sim. Era natural ter medo de um monstro como aquele. No centro do círculo, havia uma figura vestida com um manto e empunhando um cajado. Presumivelmente um feiticeiro. À esquerda e à direita da figura havia 2 mulheres soldados, com armaduras leves e segurando o que pareciam ser bastões de maestro. Em um primeiro momento, pensei que fossem armas, mas a etiqueta de AR que apareceu me informou que eram chamadas de varinhas curtas. Aparentemente, as mulheres que as empunhavam eram conhecidas como soldados mágicos. Portanto, as 2 mulheres também eram usuárias de magia. Então, por que eles não estavam usando túnicas?
Um grupo de soldados que estava perto do trio parecia ser a escolta dos feiticeiros. Feiticeiros. E, fora do círculo, 8 ou mais cavaleiros trotavam a cavalo. A cavalo. Parecia que eles estavam se movendo atrás das 4 fileiras de tropas, colocando o círculo entre eles. Tropas, colocando o círculo entre eles e o viver. Esses homens estavam cobertos da cabeça aos pés com uma armadura prateada e brilhante, então por que estavam usando o resto do exército como? Por que estavam usando o resto do exército como escudo? Lá vem ele. Lanceiros, não deixem as pontas de suas lanças balançarem. No ar. Finquem a ponta no chão e a enfiem com os pés. Se ela estiver solta, o ataque do. Se estiver solta, o ataque do viver a derrubará de suas mãos. Arqueiros, esperem até que ele se assuste com as lanças e diminua sua velocidade. As instruções meticulosas do comandante provavelmente só estavam assustando ainda mais esses pobres soldados, e não os tranquilizando. Possivelmente, era por isso que, cada vez que o monstro atacava, eles apenas o afastavam com suas lanças, sem fazer um grande contra-ataque. Os arqueiros eram bastante habilidosos, já que cerca de 90% das flechas acertaram o alvo. Mas parecia que a maioria delas apenas ricocheteava no viver, sem causar danos. A pele da criatura era tão resistente assim ou era? Porque o nível deles não era alto o suficiente. Eu não sabia dizer. Mas, assim como um acerto crítico em um jogo, uma das garotas que guardava os feiticeiros conseguiu perfurar a pele do viver com uma flecha. Nesse momento, notei que havia mais soldados na floresta a uma certa distância do círculo. Em uma olhada rápida, eles pareciam pouco equipados, talvez fossem pessoas não combatentes, como engenheiros militares ou oficiais de transporte, refugiando-se da batalha. O que significa que o exército provavelmente havia desafiado o viver, esperando vencer. Eu tinha planejado ajudar, afugentando-o com pedras, se necessário. Mas parecia que eu tinha me preocupado à toa. Guardei a pedra no sotorage e me acomodei para observar como esse exército lutaria. O viver desceu várias vezes para atacar, mas as tropas cercadas simplesmente o repeliram todas as vezes com sua parede de lanças e flechas curtas que disparavam de suas bestas. Finalmente, durante o 4º ataque, algo mudou. Assim que ele Quando começou a retornar ao céu após outro ataque fracassado, seu equilíbrio vacilou, como se uma de suas asas tivesse perdido a sustentação de repente. A fera se chocou contra o chão. De forma não natural, como se um martelo gigante invisível a tivesse atingido. Isso deve ter sido algum tipo de magia em ação. Quando o viver perdeu o equilíbrio, ouvi um dos feiticeiros no centro entoando uma canção rítmica, quase sintética, que terminava com uma palavra gritada, turbulência. A última parte deve ter sido uma palavra de gatilho ou algo assim. Quase em estéreo. Era como se ela tivesse falado uma palavra antiga e seu equivalente moderno ao mesmo tempo. Moderna ao mesmo tempo, meu cérebro processou a palavra moderna em japonês. Hankiryu, vi a palavra antiga em inglês, turbulência. Foi muito fascinante. Aparentemente, o feitiço que havia dado o golpe final para derrubar o viver se chamava Airhammer. Essa foi a primeira vez que ouvi um feitiço mágica sendo entoada, mas eu me perguntava como os encantamentos nesse mundo eram pronunciados. Eu conseguia entender as palavras finais do gatilho, mas o cântico parecia mais uma série de sons bizarros do que palavras de fato. Era quase como se você usasse um software de música para gerar uma série de notas em um PC.
Enquanto detalhes inúteis mais uma vez me distraíam, a batalha havia progredido. O viver estava dando gritos revoltantes enquanto se arrastava pelo chão, mas sua barra de HP indicava que ele não havia sofrido tanto dano assim. Danos. Mas os feiticeiros pareciam ter feito bem o seu trabalho. A criatura abriu as asas em uma tentativa de voar, mas os cavaleiros montados as perfuraram com suas lanças. Ainda assim, seu HP foi reduzido em apenas 20%. Um cavaleiro de nível particularmente alto prendeu habilmente uma das asas no chão, prendendo o viver em suas costas. Os outros cavaleiros trabalharam juntos para imobilizar a outra asa, mas uma única batida os fez voar vários metros para trás, com cavalos e tudo. Pés, com cavalos e tudo. Eles haviam prendido o monstro a menos de 90 metros de distância da rocha atrás da qual eu estava me escondendo. Talvez eu esteja um pouco perto demais. Relâmpago Inazuma. O feiticeiro no centro do círculo lançou um raio sobre o viver. Não foi um raio total, mas o som estrondoso e o flash branco. E o clarão branco ainda doíam em meus olhos e ouvidos. Acho que havia algumas desvantagens das habilidades ou audição aguçada ou visão de longa distância. Meus ouvidos ainda estavam zumbindo, então não ouvi nenhuma ordem, mas os soldados se dividiram em 3 grupos, cercando o viver com lanças na mão. Os magos do centro também se dividiram em 3 grupos, ao lado de suas acompanhantes. Mesmo preso ao chão e anestesiado pelo raio, o viver ainda se debatia violentamente. Batendo o ferrão em sua cauda e estalando o bico, ele parecia estar acertando alguns golpes nas fileiras dos soldados. Mesmo a queima-roupa, as lanças e as bestas dos soldados mal conseguiam perfurar-a. Mas, aos poucos, ele estava sofrendo danos. A derrota do viver parecia iminente, mas ele aparentemente estava esperando por sua chance. Mirando em um soldado que havia se aproximado demais, ele balançou sua longa cauda e acertou um golpe direto. Possivelmente soltas pela força desse movimento, as asas da criatura se abriram e ela avançou em direção ao penhasco mais próximo. Em outras palavras, meu esconderijo. Pare essa coisa. Zena. Sim, senhor. O comandante gritou o que parecia ser uma ordem ridícula para o soldado mágico mais próximo. Os soldados à sua frente, embora visivelmente alarmados com o monstro, pelo monstro que estava atacando, decididamente empunharam suas lanças para detê-lo. Essas tropas podiam estar assustadas, mas tinham um moral bastante elevado. Se eu estivesse no lugar deles, estaria fugindo a toda velocidade. Almofada de ar que é que. Correndo com a velocidade de um velocista olímpico, o viver se chocou contra uma parede invisível a poucos metros do soldado mágico. Eu não conseguia ver a parede. Mas a nuvem de sujeira e ervas daninhas sugeria que ela era do tamanho de alguns gols de futebol empilhados uns sobre os outros. Como a situação não tinha nada a ver comigo, eu podia me dar ao luxo de relaxar enquanto a avaliava. Mas, para os soldados envolvidos, não era motivo de piada. Aparentemente, nem mesmo a magia era suficiente para mudar as leis da física. Porque o viver e o soldado que havia feito a barreira estavam ambos afetados pela explosão. O viver caiu no chão, mas o pequeno soldado mágico foi forçado a voar. O feitiço deve ter funcionado como uma almofada. Ela foi lançada no ar, mas não o suficiente para esmagá-la. Provavelmente não foi pior do que levar um soco forte. Imediatamente, 2 feitiços foram lançados em direção ao local do confronto. Raio Inazuma. Queda resistente Hakazoku do Keijin.
O primeiro acabou com viver com outro relâmpago, enquanto o segundo era um feitiço para retardar a queda do soldado mágico que rodopiava no ar. No começo, eu não tinha certeza de que tipo de magia era, mas como eu podia ver a velocidade de queda dela diminuir visivelmente, era um feitiço. Mas, como pude ver sua velocidade de queda diminuir visivelmente, foi fácil descobrir. O problema é que sua velocidade horizontal não diminuiu em nada. Ela estava pelo menos 65 pés no ar e, na velocidade que estava indo, passaria por cima da minha cabeça e voaria direto sobre o precipício. Minha cabeça voaria direto para o precipício atrás de mim. A batalha deles parecia tão real que nem parei para pensar que aquilo era apenas um sonho ou algo do gênero. Simplesmente dei meia volta e corri, movendo-me ao longo de o topo de um galho grosso e morto que se projetava em direção ao penhasco. Era um pouco assustador, mas mesmo que eu caísse dessa altura, eu ficaria bem. E sabia disso por experiência própria e infelizmente. Parei bem na ponta do galho e estendi minha mão. Mas ela não foi suficiente. Abaixo de mim, vi outro galho, um pouco mais longo, então pulei para ele, estendendo a mão o máximo que pude. Dessa vez, consegui. Como se estivesse esperando. Como se estivesse esperando que eu agarrasse sua capa, o feitiço de redução de queda se desfez e o peso do soldado mágico voltou ao normal. Droga! Eu me estiquei um pouco demais. O peso da garota estava me arrastando para baixo com ela. Eu me agarrei ao galho da árvore. Consegui evitar que nós dois caíssemos. Mudei minha postura, levantando-a com uma mão sob seu peito. Se isso fosse um romance leve ou mangá, seria o momento perfeito para alguma sacanagem acidental, mas lamento informar que tudo o que senti foi o metal frio e duro de seu peitoral. Foi um pouco decepcionante, com certeza, mas essa não era exatamente a situação certa para esse tipo de coisa. De qualquer forma, então apenas ajustei minha pegada e a carreguei de volta para a raiz do galho. O soldado mágico estava inconsciente, aparentemente tendo desmaiado quando ela colidiu com o viver. Afastando sua franja encharcada de suor, vi que ela tinha um rosto doce e gentil. De acordo com o visor do AR, ela era Zena Marienteio, 17 anos de idade. Parecia que ela vinha de uma longa linhagem de cavaleiros hereditários. Isso a tornava algum tipo de aristocrata? Eu não tinha certeza. Se eu tivesse que resumir sua aparência, diria que ela era esbelta, simples e bonita, e do tipo que provavelmente não se importava com sua própria popularidade entre os rapazes. Seu cabelo dourado claro era trançado e algum tipo de capacete blindado protegia sua cabeça pequena. Cílios longos adornavam suas pálpebras fechadas, e as sobrancelhas que estavam escondidas por sua franja tinham uma linha forte, embora eu não pudesse dizer se eram desenhadas ou não. Eu não vi nenhuma maquiagem nela, e ela tinha uma boa compleição, seus lábios eram de um rosa suave. A garota não parecia estar usando nenhum perfume, mas ainda havia um leve aroma doce e feminino misturado com o cheiro de suor. Ela usava armadura de couro sobre a camisa de manga comprida e a calça, além de botas pesadas. E a capa resistente nos ombros que salvou sua vida. Ela deve ter deixado cair a varinha curta, pois suas mãos estavam vazias. Eu estava frenético demais para perceber antes, mas mensagens sobre novas habilidades e títulos apareceram no meu registro. Título adquirido, salva-vidas. Habilidade adquirida, o transporte.
Aparentemente, os títulos eram tão fáceis de adquirir quanto as habilidades. Milímetro, e onde estou? Oh, você está acordada? Ela tinha acabado de acordar, então fiz um aviso rápido. E recomendo que você não olhe para baixo. Hã? Ah! Como soldado, parecia que sua única reação ao estar em um galho fino ao lado de um penhasco foi um breve grito de alarme. Você está machucado? Ainda estou um pouco dormente, mas acho que não estou machucada em lugar nenhum. Talvez ela não estivesse acostumada a ficar perto de homens, mas parecia um pouco desconfortável. Desconfortável com o fato de eu carregá-la, então eu a ajudei a subir na base do galho mais resistente acima. Ah, oh! Você está bem? Parecia que ela estava sentindo dor ao colocar peso no pé, então eu rapidamente apoiá-la. Ela deve ter machucado o tornozelo quando o Viveira fez voar. O tornozelo não parecia estar quebrado, mas provavelmente estava torcido. Muito obrigado. Onde estamos? Da última vez que me lembro, eu estava lutando contra um Viver. Você caiu direto do céu. Acontece que eu estava subindo o penhasco. Aqui. Eu caí lá de cima. A garota olhou para o topo da parede de pedra. Atônita. Estava a cerca de 15 pés acima de nós, talvez em torno de 3 andares. De 3 andares. Acho que algum tipo de magia retardou sua queda, por isso consegui pegá-la. Consegui pegá-lo. É mesmo? Então você salvou minha vida, disse ela, agradecendo-me timidamente. Ela era um pouco mais alta do que eu, mas talvez porque seu queixo estivesse abaixado, ela parecia estar olhando para mim. Ela tinha um sorriso muito forte. Se eu ainda fosse um estudante do ensino médio, tenho certeza de que teria sido amor à primeira vista. Mas eu não sou um pervertido que se apaixona por garotas 10 anos mais jovens do que eu, então, obviamente, isso não se aplicava. Não, de jeito nenhum. Meu nome é Satou. Sou apenas um humilde vendedor ambulante. Essa ocupação era a história que eu havia inventado no caminho para cá. A julgar pelo cenário de fantasia feudal, havia uma chance de que os cidadãos normais. E se eu apenas dissesse que era um viajante, poderia ser confundido com um ladrão. Ser confundido com um ladrão. Pode ter sido bobagem tomar todas essas precauções. Em um sonho, mas considerando como as coisas foram reais até agora, eu não ficaria surpreso. Se eu fosse preso ou algo assim. Tentando dar mais autenticidade à minha história, eu a olhei nos olhos enquanto falava. Falei. Eu sou Zena, um soldado mágico e vassalo do Conde Seiryu. Eu servi em seu exército por 2 anos. Tenho 17 anos, não sou casada e sou solteira. E ninguém perguntou nada disso, mas tudo bem. Zena parecia um pouco frenética, mas sua expressão era sincera enquanto ela me contava sobre sua estrutura familiar e tal. Eu concordava com a cabeça e dava respostas de uma sílaba quando necessário, enquanto avaliava a melhor rota para subir a parede. Dê-me licença por um segundo. Vou pular algumas vezes. Carregando-a. Com os 2 braços, pulei levemente no lugar. Ela pareceu surpresa, mas não sentiu dor. Espere, vou nos levar para cima. Subir esse penhasco? Sim, há um número surpreendente de pontos de apoio, então deve ser fácil. Bastante fácil. Vamos lá. Certificando-me de que ela estava se segurando com firmeza, pulei levemente. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade,
Não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.